viver hoje na Inglaterra, onde houveram grandes avivamentos e de onde saíram personagens que influenciaram o mundo com o fervor e o calor da pregação do Evangelho, do poder do Espírito Santo, é um desafio hoje viver lá e pregar o Evangelho. Eu trouxe aqui algumas informações num slide que foi feito por um irmão nosso, um estudante da história da igreja, e que se ateve de maneira mais específica ao estado do Reino Unido. Se for possível, se tiver aí pronto, por gentileza, nós podemos colocar aqui, eu vou ficar aqui mais ao lado, para que você possa perceber o que está aqui conosco. Ó. O censo mostrou que houve uma queda de 17% no número de cristãos e um aumento de 43% no número de muçulmanos entre 2000 e 2020. Além disso, 37,2% da população declarou não ter religião. Isso aqui é um dado específico do Reino Unido, representando um aumento significativo em relação a 2000. Olha só como isso pode piorar no slide seguinte. Olha o declínio da religiosidade. Estudos indicam que o número de cristãos caiu 13,1% entre 2020 e 2024, enquanto o número de pessoas sem religião cresceu mais de 22 pontos percentuais. O Reino Unido é classificado como um dos países com menor religiosidade. Vamos para o slide seguinte. Desde a década de 1980, a proporção de britânicos que afirmam que Deus não é importante em suas vidas mais que dobrou, passando de 28% para 57% em 2022. Este é um recorde em termos de afastamento da religião. E para finalizar esse nosso rápido relatório, preste bem atenção. Ranking de ateísmo, de acordo com a pesquisa atualizada de fevereiro de 2024, o Reino Unido está classificado como o 8º país com o maior número de ateus. Esta tendência reflete o declínio contínuo da religiosidade na região. Essa é a situação do Reino Unido. E nós estamos lá como igreja. É claro que estamos vivendo, estamos trabalhando, estamos com nossos filhos nas escolas, estamos inseridos numa sociedade pós-cristã e sofremos cotidianamente o reflexo dessa realidade. O reflexo disso está nas escolas, está nos ambientes públicos, nós vimos isso. E muito do que tem acontecido no Brasil também é reflexo do que tem acontecido na Europa. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, vocês que estão aqui, que têm a oportunidade, quando eu vi aqui esse número enorme de crianças, tendo o privilégio de descer ou de frequentar uma sala com uma linguagem própria, com a pregação do Evangelho, através de uma maneira prática, fácil de compreensão, eu enxerguei que ainda dá tempo da gente não enfrentar essa realidade tão absurda que enfrenta não apenas o Reino Unido, mas a Europa. Os meus pais, como disse o pastor Carlos, estão na Alemanha. Esses dias eu estava lá com eles e não faz muito tempo eu estive no Museu de Gutenberg, onde a Bíblia foi um dos primeiros livros a ser impresso, em torno de 1450 aproximadamente. E estando lá, vendo que tudo aquilo não passa hoje de um monumento histórico. É triste, porque o ateísmo também já tomou conta da Alemanha. E hoje meus pais, quem conhece a irmã Celeste Albertini, já esteve aqui algumas vezes, algumas pessoas conhecem a irmã Celeste,
Nós estávamos aqui em Criciúma há pouco tempo atrás e hoje eles estão lá numa igreja que já tem aproximadamente 54 anos. É uma igreja de língua portuguesa, mas com tradução também para o alemão. E existem alemães que estão sendo alcançados, mas isso ainda é muito pouco em relação ao tamanho do serviço e da demanda. Quando você orar, ore pela Europa. Amém? Ore pela Europa. A gente às vezes, eu, por exemplo, quando estava vivendo aqui, eu não tinha ideia de que, de fato, a Europa é um campo missionário. Mas vivendo lá, percebendo o que está acontecendo nas escolas, com 2 filhos, um com 16 anos, outro com 3 anos de idade, que estão sendo introduzidos todos os dias na escola e também na sociedade, a gente percebe o quanto faz falta aquele calor, sabe, aquela fé verdadeira, genuína, que nós temos aqui no Brasil. Amém? E nós falamos mal, às vezes, do nosso Brasil, e eu passei, antes de vir aqui, eu passei aqui na Assembleia de Deus ao lado, para pegar um carregador com um amigo. Estava cheia de gente, e aqui está cheio também, e se nós formos por aí, está cheio de gente. A Europa já não é mais assim. As igrejas estão vazias, e esses dias eu fui comer, pastor Carlos, um lanche dentro de uma igreja. Já se tornou um centro gastronômico. As pessoas sentadas assim naquilo que era o altar, que era o púlpito, onde se pregava o evangelho, as pessoas sentadas assim, comendo um lanche. E eu fui por curiosidade, até para ver as galerias tomadas assim, com comidas de várias etnias. Essa é a realidade da Europa. Meu irmão, firme a sua fé em Cristo Jesus. Invista na sua casa e na sua família. Traga seus filhos para a casa de Deus, porque esse tempo está batendo as portas do Brasil. Isso não é uma profecia do caos apenas, não. Isso é uma profecia baseado na realidade dos fatos. Quem está me entendendo, diga amém. Aproveite este momento e este tempo. Meus pais estão lá, nós estamos lá também com um grupo de irmãos em Cristo. Não trabalhamos apenas com brasileiros, mas também com pessoas locais. Eu estou tendo o privilégio, nos últimos dias, de discipular, de conversar, de instruir um casal cujo marido é mexicano e também foi impactado pelo poder do evangelho lá em Londres. O improvável aconteceu. Em Londres ele conheceu uma brasileira, a brasileira disse, olha, eu sirvo a Jesus, e ele disse, olha, na infância eu tive contato com o evangelho no México, mas não permaneci, e aí eles me conheceram e eu comecei a pregar para eles o evangelho, comecei a levá-los lá para casa para a gente passar momentos de conversa, de orientação, e esse rapaz está impactado com o poder do evangelho. Pastor, mas isso é muito pouco. É muito pouco. Não, isso é muito pouco, mas é a semente que nós podemos plantar. Faça o que você pode fazer. Semeie aqui, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu bairro, nessas pessoas que estão perto de você, porque isso vai valer a pena. Amém? Quem promete orar pela Europa, diga amém. Amém. Obrigado por vocês que farão isso. Quero meditar na palavra de Deus juntamente com vocês. Rapidamente, não vamos demorar muito. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Eu vou ler primeiramente o verso de número 13. 13 a seguir. Mateus 16, um texto conhecido, mas que vai servir hoje para a nossa meditação e para o nosso crescimento também, para a expansão da nossa consciência. Amém? Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é?
Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15. Então ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse a ele no verso 17: Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Amém? Bom, o discipulado de Jesus era dessa forma, era andando e ensinando. O texto que nós lemos vai dizer que, chegando à região da Cesareia de Filipe, ele então pretende fazer ali uma pausa momentânea na caminhada, chamando a atenção dos seus discípulos para uma realidade central da nossa fé. Central da nossa fé. Preste bem atenção nisso. Eu gostaria de falar rapidamente sobre alguns elementos centrais da nossa fé que estão neste texto aqui. O primeiro é que nós precisamos ter a certeza absoluta de que Jesus é o Cristo. Pastor, que coisa óbvia, pastor. Pastor, eu sou frequentador da escola bíblica há muitos anos, pastor. Pastor, eu sou uma pessoa que nasceu nesse negócio. O senhor está chovendo no molhado. Bom, às vezes a gente tem a impressão de que saber quem Jesus é o suficiente. E às vezes a gente até está equivocado na perspectiva que a gente tem a respeito de Cristo. Observe que Jesus pergunta para os discípulos assim: olha, o que as pessoas pensam que eu sou? E aí pode ser que alguns de dentro do próprio grupo, com aquela, sutileza, aquela esperteza que todos nós temos, gente que talvez tivesse a impressão de que Jesus fosse apenas um profeta, mas que não estava disposto a se expor. Talvez alguém no meio do grupo se levanta e diz assim: olha, estão dizendo por aí que tu és João Batista. Existia entre os judeus a crença da reencarnação. Isso era algo que corria entre as crenças dessa época. Mas nem a reencarnação era possível nesse caso, porque João havia morrido fazia pouquíssimo tempo. Eles eram contemporâneos, mas há quem diga que Jesus é João Batista. E aí outros grupos dizem assim: olha, tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és um dos profetas. Aí Jesus fala assim: tá, tudo bem, isso aí é o que eles estão pensando, mas são gente que não andam comigo, que não comem comigo, que não dormem onde eu durmo, que não estão todos os dias na minha intimidade. E vocês que andam comigo, vocês que estão comigo, vocês que estão tendo o privilégio de viver comigo, o que vocês dizem que eu sou? Aí uma mão se levanta no meio do grupo, e essa mão é a mão de Pedro, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí quando Pedro diz essas palavras, Jesus também se volta para Pedro diretamente e diz: Pedro, tu é um cara abençoado, tu é uma pessoa que Deus agraciou, porque de fato é impossível chegar a esta conclusão se não for uma revelação celestial através do próprio Espírito Santo.
Esses dias eu estava conversando com um grupo de irmãos lá na nossa congregação, um grupo de irmãos que estavam lá em casa sentados assim, nós estávamos conversando, uma conversa bem informal a respeito desse texto, e eu percebi a dificuldade que o irmão tinha de entender o porquê não era óbvio dizer que Jesus era o Cristo nesta ocasião. Para esse irmão que estava conosco ali, é muito mais óbvio para os circunstantes, para aqueles que viviam com Jesus, entender que ele era o Cristo do que para nós. E aí eu estava contra-argumentando, baseado na perplexidade desse irmão, eu estava dizendo, meu irmão, eles estavam andando com Jesus, judeu, monoteísta, gente que crê num só Deus, num Deus transcendental, num Deus absoluto, soberano e assentado num trono, um Deus onipotente. O cara está andando com ele, comendo com ele, vivendo com ele, sabe, suando, com o pé sujo, com sede, com fome e com a barba mal feita. Não é óbvio. É um absurdo mesmo para um judeu olhar para um cidadão daquele e dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É por isso que Jesus disse assim, Pedro, rapaz, tu acertou em cheio, mas isso não é obra da tua inteligência, e se fosse uma obra da tua própria capacidade, você de fato suspeitaria e não seria capaz de dizer, porque isso seria um absurdo para qualquer judeu. É por isso que Paulo vai dizer lá, escrevendo, se não me engano, aos Coríntios, dizendo o quê? O evangelho para o grego é o quê? É loucura. E para o judeu? É um absurdo. Está me entendendo? Mas nisso aqui consiste a fé de todo aquele que crê. E com isso eu começo afirmando categoricamente que o que Jesus diz a seguir, quando Pedro declarou isso por obra de uma revelação do Espírito Santo, Jesus disse assim, olha, Pedro, você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela, e eu darei a você as chaves dos céus, as coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Esse aqui é o texto áureo para aqueles que querem defender o sucessivo apostolado, né? Aqueles que defendem o papado. E eu estava ouvindo o Dr. Carson falar sobre isso aqui, e ele estava explicando que é mais óbvio que aqui não haja aquele trocadilho que nós imaginamos. Tu és Pedro e sob esta pedra, tu és Pedro e sob esta pedra, tu és Pedro, pedrinha, fragmento de pedra, e eu sou rocha. Segundo o Dr. Carson, isso aqui está no aramaico, e no aramaico não existe essa possibilidade. Aqui Pedro é pedra, e pedra é Pedro mesmo. Isso me abriu uma luz, porque às vezes no afã de sermos anticatólicos, a gente não entende que quando o Espírito Santo entra na consciência humana, e a gente entende que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ali se estabelece a igreja do Senhor. Aleluia. Amém? A igreja não é este templo, que aliás é muito bonito, muito bem decorado, muito bem arquitetado, com todos os adereços necessários para uma reunião muito confortável. Não, o templo é uma consciência que recebeu a revelação de que Jesus é o Cristo. Aleluia! E se eu parasse aqui um pouquinho e tivéssemos tempo para isso, e ficássemos aqui ouvindo os despertamentos, as experiências do despertamento de consciência, se eu perguntasse aqui, quem se lembra do dia exato onde a sua consciência recebeu a revelação de que Jesus é o Cristo?
Aí nós iríamos ouvir aqui testemunhos diversos de pessoas das mais variadas classes sociais, etnias e circunstâncias diferentes, dizendo: olha, no dia da minha realidade, eu recebi a consciência de que Jesus é o Cristo, e dali para cá a minha vida mudou, e nisso consiste a fé cristã. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que a Europa é um continente ateu, na sua maioria. Por quê? Porque já perderam a consciência de que Jesus é o Cristo. Nisso aqui, as portas do inferno, meu irmão, não prevalecem mais. Quando você tem essa consciência, não há diabo, não há demônio, não há enfermidade, não há problema, e nem mesmo a morte, que para muitos de nós é uma incógnita, porque nenhum de nós experimentou para voltar e contar como é que foi. Raro, salvo algumas exceções. Mas a palavra de Deus está dizendo: contra esta realidade, as portas do inferno, e a palavra inferno aqui tem uma conotação muito mais que diz respeito à morte do que àquele lugar de condenação do diabo e seus anjos e, consequentemente, dos ímpios. Aqui Jesus está dizendo: contra a realidade daquele que crê, nada vai ser um impedimento e ser uma barreira e ser um embargo. Quem crê nesta palavra, diga amém. Quem dera a igreja brasileira não se esqueça de que Jesus é o Cristo. Amém? Que Ele não é apenas um profeta, um mestre, um fazedor de milagres, um abridor de portas. Ele não é um coach qualquer, não. Ele é o Cristo, e aquela consciência que crê que Ele é o Cristo é uma consciência que Ele chama de igreja, e contra essa igreja ambulante, viva, transitória, essa igreja que está aqui apenas de passagem, contra esta igreja não tem inferno, não tem portas que serão como grilhões fechados. Amém? Este é o primeiro elemento. Mas Jesus continua conversando com os seus discípulos. Depois de dizer tudo isso, Jesus diz: daí adiante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida, que ele sofreria na mão dos líderes religiosos, dos judeus, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, que seria morto, e que 3 dias depois ressuscitaria. Mas a mesma mão da revelação se levanta de novo. É Pedro, no verso 22. Aí Pedro dessa vez chama Jesus de canto, leva Jesus para um lado e começa a tentar dissuadi-lo do plano, dizendo assim: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não lhe acontecerá. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas no ponto de vista humano e não no ponto de vista de Deus. E aí no verso 24, aquele verso que todos nós conhecemos, né? Crente assembleano sabe de cor o verso 24. Se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O segundo elemento que eu gostaria de ressaltar aqui nesta oportunidade, nessas rápidas palavras, é que o convite a viver em conformidade com o projeto de Jesus demanda uma vida de abnegação, de negação constante. Isso é um fato. Por quê? Está aqui no texto, e eu vou tentar tirar do texto e trazer para a sua realidade. Quem está comigo, diga amém, só para eu saber. Amém. Então vamos lá. Jesus diz assim: Pedro, nota 10. Eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Não digam para ninguém. Não saiam por aí tagarelando. Observe. Jesus não queria que Pedro fizesse propaganda disso. Não. Jesus só disse o seguinte:
As portas do inferno não prevalecerão contra essa consciência. Tá ok? Beleza. Jesus agora começa a falar a respeito daquilo que seria o ápice do seu serviço. Eu vou morrer, vou ser entregue, vou sofrer, vou ser julgado injustamente, sentenciado injustamente, mas tudo isso está dentro do script. Pedro se levanta de novo e diz assim: Jesus, vem para cá. Espera aí. Está pegando mal esse negócio? Porque eu acabei de afirmar e tu confirmou que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo para nós, Jesus. Observe aqui, eu estou tentando trazer do texto para a sua realidade. Para que você entenda, eu preciso dizer na perspectiva de Pedro primeiro. Jesus, para nós, Cristo, Messias, libertador, é um valente, guerreiro, forte, imponente, que se lança contra Roma, que pega a mão na espada com a gente e que vence as nossas guerras e as nossas batalhas. Na perspectiva de Pedro, quando Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu estou indo morrer. Pedro diz: não vai bater. Se tu é Cristo, Filho do Deus vivo, que negócio é esse de morrer? Está me entendendo? Pastor, o que isso tem a ver com a minha realidade? Preste atenção. A igreja é um organismo vivo, é um povo que tem a consciência de que Jesus é o Cristo e que precisa viver com essa dicotomia diariamente. Porque o fato de você crer que Jesus é o Cristo não te torna imune a ter uma expectativa em Jesus baseado na realidade e na circunstância da sua própria vida. Pedro olha e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas eu preciso de um Cristo que venha com o mesmo ministério de Moisés. É para libertar. E é para libertar a gente do jugo político. Observe bem. Jesus está dizendo que vai para Jerusalém, morrer, sofrer, se entregar para salvar o mundo. Mas Pedro está contrariado, porque Pedro quer ser salvo do regime romano. A igreja é um organismo vivo. Você é um organismo vivo quando você crê. E as suas expectativas a partir da sua fé não são expectativas, ou não deveriam ser expectativas baseadas na sua cultura. É isso que está aqui no texto. E nós, como igreja, nós às vezes estamos aculturados. É a ideologia que passa sutilmente da Câmara para o Senado, que é trazida sutilmente pelas mídias e pelos eventos sociais dos quais nós estamos vivendo, e a gente vai se tornando um ente que crê em Jesus, mas tem a expectativa de um Cristo que realiza aquilo que é circunstancial. Quem está me entendendo, diga amém. Ou eu estou sendo aqui muito difícil de se entender? Não, está saltando no texto. O segundo elemento é, a igreja de Cristo, ela precisa entender que ela só subsistirá se ela viver se negando. A negação aqui, esses dias eu achei engraçado quando uma das jovens da nossa igreja disse que ela estava vivendo um processo de autonegação. E eu não perguntei qual era o processo, mas ela acabou dizendo. Ela disse que estava deixando de comer chocolate, porque ela gosta muito de chocolate. E eu até fiquei quieto, porque se comer chocolate também demais, não faz bem, né? Então eu falei, tá bom,
Fica sem comer o chocolate aí durante uns dias. Mas não é disso que Jesus está falando. A gente às vezes cometeu esse equívoco, né? Muitas vezes, de imaginar assim, não, eu vou entrar aqui num processo de autonegação. Mas a gente não entende que o processo de autonegação é um processo muito mais elaborado. A gente precisa entender que as nossas expectativas como igreja não podem ser circunstanciais, momentâneas, baseadas na nossa própria dificuldade e realidade. Não, a nossa perspectiva com relação a Jesus é: ok, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então vamos juntos para Jerusalém, porque tu vais conseguir salvar não apenas a nossa realidade circunstancial, mas a nossa alma eternamente. Isso parece quase um absurdo quando você diz hoje, porque as pessoas não sabem quem Jesus é e, consequentemente, não estão dispostas a aceitar o plano de Jesus. Você está me entendendo? Vamos para frente para terminarmos. Verso 17 diz que 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Enquanto observavam, seu aspecto mudou de tal maneira que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então, quem aparece de novo? Pedro. Verso 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso demais podermos estar aqui. Pedro estava pasmo com a cena. Se o Senhor quiser, farei 3 abrigos, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, ouçam-no. A terceira e última parte deste pequeno momento que eu quero ter com vocês aqui esta noite diz respeito ao último pilar que eu encontro neste texto aqui, para termos uma igreja viva, atuante, que não desanima, mas que opera aquilo que precisa ser operado, que é a expectativa da glória de Deus. Jesus aqui dá aos 3 discípulos mais chegados, mais próximos, talvez os mais maduros, talvez aqueles que pudessem no momento passar por aquela experiência sem surtar, sem ter assim nenhum colapso emocional ou mental. Talvez, não sei, mas esses 3 cidadãos aqui, Pedro, Tiago e João, tiveram a oportunidade de, por um momento, experimentar Jesus num corpo glorificado. E aqui está o terceiro elemento fundamental para a nossa vida como igreja. E quando eu falo de igreja, eu repito, eu estou me dirigindo à igreja como uma entidade física com CNPJ, mas eu quero que você traga isso para a sua realidade pessoal e íntima. Para você e eu subsistirmos como igreja, vencermos como igreja, nós precisamos ter em mente a esperança da glória de Deus. Porque senão a gente desanima, gente. Senão a gente para. Senão a gente esquece. Eu, com toda sinceridade, eu já não subsistiria mais vivendo num lugar secularizado como a Europa, onde você vive uma vida livre para fazer o que você acha que deve, da maneira que você acha que deve, sem ninguém te olhar com um olhar de censura de maneira alguma. Onde você vive com um poder de compra que te dá acesso a ambientes e coisas
Eu estava conversando com o Maico, vocês que vivem aqui no Sul, como eu também, que tenho familiares aqui no Sul, nós estamos vivendo num mundo paralelo no que diz respeito ao Brasil, tá? Eu sou carioca de nascimento e vou ter que ir ao Rio de Janeiro semana que vem. Dali para frente já é outra realidade. É ou não é? Se nós não tivermos a consciência e a esperança de que a vida não termina aqui, de que Jesus nos garante uma vida eterna, a nossa religião vai ser vã. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer quando escreveu aos Coríntios. Olha, se vocês estão fazendo de Jesus apenas um amuleto para viver a vidinha de vocês, para comprar, para vender, para ostentar, para subsistir apenas, nesse plano aqui, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, em outras palavras, está dizendo o seguinte: se a fé de vocês não compreende que a nossa alegria consiste no que ainda está por vir, no que ainda nos aguarda, no que ainda nos espera, essa religião é vã, é vazia, é fútil. Por que o cara entra aqui dentro e oferta com alegria, e dizima com alegria, e trabalha com alegria, e tira tempo para servir ao próximo com alegria? Por que nós fazemos isso? Porque nós temos a esperança da glória eterna. Quando essa esperança morre, morre a nossa fé. Você já ouviu aquela frase que diz: o fim justifica os meios? Nem sempre é verdade. Mas com relação ao Evangelho, é exatamente. Quando você olha para o fim, você entende o processo. Está me entendendo? Jesus está dando para esses discípulos aqui o prelúdio. É só um ensaio. Ele sobe um monte, o rosto de Jesus brilha como o sol. Marcos vai dizer que nenhuma lavanderia ou lavandeira da época seria capaz de lavar, esfregar uma roupa, deixá-la tão branquinha como a roupa de Jesus. Mas as roupas de Jesus tornaram-se brancas como a luz naquele momento. E a palavra de Deus diz que é bem provável que Pedro tenha sido a pessoa que influenciou Marcos nos seus escritos. E é interessante que quando Marcos escreve a respeito de Pedro, nos dá a sensação de que Pedro está envergonhado de ser o Pedro que levanta a mão na hora errada. Aí o Marcos vai escrever que Pedro, não sabendo o que dizer, observe bem, não sabia o que dizer, mas ele diz. Todos nós conhecemos alguém assim, né? Que não sabe o que dizer, mas ele levanta a mão. Ele precisa falar alguma coisa. E Pedro acaba fazendo isso. E Pedro diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porque Pedro ainda está pensando com aquela categoria de antes. Entendeu? Poxa, Moisés, gente de primeira prateleira. Elias nem se fala. E Jesus a gente conhece. Aí uma voz ecoa do céu e diz assim: não, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam-no. Amém? Os discípulos estão tendo aqui aquilo que eu considero, neste pequeno episódio, o terceiro pilar. Primeiro, a consciência de que Jesus é o Cristo. Cristo Salvador, libertador. Aquele que deu à nossa alma um destino de vida eterna. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo elemento, indispensável, nós temos que entender que, como igreja, nós vamos viver o conflito interior. Nós vamos viver isso. Nós vamos declarar que Jesus é o Cristo num dia, mas pela manhã nós vamos fazer como João Batista. Pergunta para ele se ele é aquele que haveria de vir ou se a gente tem que esperar outro. É isso aí mesmo, é a igreja. Nós precisamos entender que a nossa realidade é essa, mas nós vamos precisar negar essa ideia. Negar
essa expectativa de um Cristo à nossa moda. E o terceiro elemento, nós vamos ter que olhar sempre para a glória e para o porvir. Amém? Quem crê nessas palavras, diga amém. Eu não quero ir mais adiante. Eu espero que o Espírito Santo faça dentro dos nossos corações aquilo que é importante. Contra esta consciência, a igreja é vitoriosa e ela jamais morrerá. A igreja de Cristo permanecerá de pé. Até mesmo na Europa, onde a fogueira do Evangelho foi apagada, mas não por completo. Ainda existem brasas acesas lá no fundo, sabe? Ainda existem brasas acesas. Por quê? Porque contra esta consciência não há portas do inferno que prevaleçam de pé. Que Deus abençoe vocês aqui em Tubarão, gente. Que vocês sejam fortes e valentes. Que vocês consigam entrar nas faculdades sem perder a fé. Amém? Que vocês consigam influenciar esta sociedade sem perder a esperança da glória de Deus. Que vocês consigam viver genuinamente a fé em Cristo Jesus, negando todos os dias essa força externa e interna, que nasce de onde a gente nem imagina, mas que é latente no nosso coração e na nossa mente. Mas que a gente possa negar isso e confiar somente em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Façam isso, porque nisso consiste a vida cristã.